Olá, cabeças pensantes, mentes fervilhantes, aqui Hernandes, professor Hernandes. Vamos falar um pouco sobre a organização em tempos de quarentena e coronavírus. Então é importante vocês se organizarem, porque afinal de contas tem 3 coisas que nós temos que levar em consideração neste momento. A primeira delas é fique em casa. Você não precisa sair de casa. Você precisa ficar em casa. É necessário para que não haja uma disseminação do vírus e quanto menos a gente se movimentar, quanto mais a gente ficar em casa, melhor para a gente e melhor para as outras pessoas, melhor para a sociedade como um todo. Se você for pensar que quanto menos gente infectada, menos problemas na economia, menos leitos lotados nós temos, é melhor você ficar em casa. Segundo tópico, hashtag não é férias. Então, você precisa produzir dentro de casa. Então, para produzir dentro de casa, é importante um terceiro elemento, que é hashtag organize-se. Então, nós vamos aqui tratar sobre modos que você pode utilizar para poder organizar o seu tempo e produzir estudo, principalmente dentro de casa. E é por isso que nós vamos falar sobre como você pode organizar os seus estudos dentro de casa. Beleza. Primeiramente, eu pensei num acróstico que se chama PODER, em que você tem que ter planejamento, organização, disciplina, execução e revisão. Então percebam, se você executa com disciplina e você planejou aquilo que você vai executar organizadamente, você depois só revisa para ver se tudo aquilo que você planejou e executou funcionou. Se você perceber que não funcionou, você pode reorganizar algumas questões, executar novamente e assim você vai trazendo melhoria para as formas de você organizar o seu estudo. Não existe uma fórmula mágica e a gente vai tratar aqui dando uma orientação, uma possibilidade para você usar. Existem outras e lógico que você procurar no Google aí vai ter bastante gente orientando e mostrando como pode organizar o seu estudo e aquilo que for melhor para você e começa a executar as dicas e ações e assim e por aí vai. Beleza. Então, o primeiro passo que eu acho importante é para que você está estudando. Você está estudando para ser aprovado na série que você está? Você está estudando porque você quer uma profissão, né? E aí, por exemplo, dependendo da profissão, que tipo de vestibular que você vai fazer? Que tipo de faculdade você vai fazer? Onde vai ser? Então, todos esses elementos, eles fazem parte do seu planejamento. É lógico que a gente não fica pensando isso diariamente, mas esses são metas, são coisas a longo prazo. Para eu cumprir essas metas, eu vou cumprindo pequenos objetivos. E esses pequenos objetivos talvez sejam muito mais difíceis do que você ficar pensando na meta. Pensar alguma coisa que você quer muito grande é fácil. O difícil é você fazer o passo a passo até chegar lá. Então, beleza. Ou você quer recuperar uma nota, ou quer ser aprovado no concurso público, independente do que seja, é importante você escrever. Escreva no papel, cola na parede, ou só escreva num lugar onde você vê normalmente, para você lembrar de que quanto mais você mantiver a disciplina e a execução das atividades, mais perto da sua meta você vai estar. Beleza. Segundo passo, o quê? Quais os conteúdos que eu preciso estudar? Então, você sabe o que você precisa estudar para você cumprir os pequenos objetivos para alcançar uma meta? Outra coisa, o quanto você deve estudar de cada coisa? Você sabe, quanto você deve estudar de matemática e português? Porque tem 5 aulas por semana, vamos supor, de português e 5 aulas de matemática. Eu devo estudar o mesmo tanto? Esses dois conteúdos? Então, a gente vai discutir isso aí. Primeiramente, então, quais são os conteúdos? Caso seja um vestibular, o PAS, o PSS, concurso, você tem o edital onde tem esses conteúdos e você vai se nortear por esses conteúdos, vencer os tópicos. É importante vocês ficarem atentos aos tópicos, porque às vezes tem um tópico lá como, por exemplo, sintaxe. A sintaxe é a organização de uma oração. Então tem oração subordinada, oração coordenada, objeto direto, objeto indireto. Tem um monte de subtópico que às vezes não está no edital e que você vai precisar
a partir do material que você tem para você estudar. Então, né, os livros, videoaulas, entre outras coisas, elas vão ajudar você a chegar ao conteúdo que você precisa estudar. E daí depois, né, quando você tem no Enem, é importante a gente colocar aqui que é um pouquinho diferente, porque o Enem ele fala sobre competências e habilidades. Essas competências e habilidades, elas lidam com o conteúdo de uma maneira mais funcional, digamos assim. Bom, outro ponto é, que material eu tenho para estudar? Então, quais são os livros que você tem? Quais são as apostilas? Esse material que você tem, olha como são coisas diferentes. Eles estão alinhados com o conteúdo do edital? Todo o conteúdo do edital está contemplado dentro do material que você tem? Se não está, você vai precisar correr atrás desses outros tópicos. Então, fazer esse alinhamento é importante. É lógico, né? Se a gente estiver falando de escola aqui, você não precisa alinhar edital com conteúdo, porque é o conteúdo que o professor dá em sala, é o que ele vai aplicar na prova, pelo menos essa é a lógica básica de você poder organizar os seus estudos. Você não vai precisar pensar no conteúdo se o seu objetivo é passar de ano, por exemplo, certo? Então, seguindo, depois disso, o quanto estudar para cada área. Aí agora é um momento muito importante que você precisa colocar no papel todas as disciplinas, ou escrever no computador mesmo, onde você achar melhor, ou num aplicativo. Depois a gente vai ver que tem alguns aplicativos que você só coloca o nome da matéria e depois põe os pesos que você pode, que cada conteúdo tem para você, cada área do conhecimento. Então vamos lá, agora vamos ver lá aquele exemplo do português e matemática. Eu devo estudar o mesmo tanto porque tem 5 aulas por semana? Então estude o máximo que você conseguir, certo? Depois, dê pontos para cada componente. É a partir daqui que eu vou delimitar o que eu vou estudar mais e o que eu vou estudar menos. O volume do conteúdo, ele ganha ponto. O peso do componente, dentro do meu objetivo, ou da minha meta. Qual a minha dificuldade com essa área do conhecimento. E qual é o material disponível, certo? Pontue cada componente variando com números inteiros entre mais 3, maior importância, e menos 3, menor importância. Então, aqueles que tiverem mais importância para você, você vai pontuar com mais 3. Se tiver menos importância, menos 3. Por exemplo, então vamos lá. Filosofia. Uma pessoa que vai fazer vestibular para direito, vamos supor, e aí ela tem que estudar filosofia, história e português, matemática, biologia, física, química. Percebam que, né, coloquei as 3 aqui porque elas estão alinhadas com digamos assim, com a área do conhecimento que direito exige. Então, em filosofia, tem uma aula por semana, né? O conteúdo, o volume de conteúdo, número 1 ali, ele é mais ou menos, então ele não é nem mais 3 e nem menos 3, ele nem é tão o mais importante nem o menos importante. Estou falando de volume de conteúdo, tem pouco conteúdo, não tem tanto conteúdo que eu vá pontuar com mais 3 e nem tão pouco conteúdo que eu vou colocar com menos 3. Tem um volume de conteúdo razoável, então eu vou dar 0 para ele. 2. Qual é o peso do componente? No caso de direito, filosofia tem um peso muito maior do que química e física. E percebam, química e física tem mais conteúdo, mas tem um peso menor para direito. Segundo ponto, o peso do componente vai ser mais 3, porque ele é muito importante. Terceiro ponto, qual a minha dificuldade? Eu não sou tão mal assim em filosofia, né? Eu tiro pelo menos de 80 para cima. Então, se eu não sou tão mal, se eu não tenho tanta dificuldade em filosofia, não é uma coisa que eu preciso me dedicar muito. Atenção a isso aqui, porque a galera acha assim, né? Nossa, eu tenho dificuldade em matemática, então eu não vou estudar matemática. É exatamente porque você tem dificuldade em matemática que você tem que estudar matemática. Veja bem, quanto mais dificuldade você tem, mais você tem que se dedicar. Beleza. Então, filosofia, minha dificuldade é mediana. Às vezes eu vou bem, às vezes eu vou mal, mas normalmente eu mantenho uma nota azul. E, por fim, o material disponível. Então, eu tenho quase todo o material disponível. Falta 2 tópicos do conteúdo ali para eu poder estudar, né?
que eu não tenho material, que eu vou ter que correr atrás de material, correr atrás de livro, por exemplo. Vai cair filosofia pré-socrática, vamos supor, e eu não tenho nenhum material sobre isso. Então, eu tenho 80% do material, eu pontuei com -1. Por quê? Eu não tenho que correr tanto atrás de material. Agora, se eu tivesse 0 de material de filosofia, eu ia pontuar com +3, porque daí ia ser, tipo, eu preciso correr atrás de tudo. Então, isso é muito importante, certo? Somando ali, -1, 0, +3, 0, -1 vai dar +2. Então, esse é o grau de importância de filosofia na minha grade horária, certo? Eu tenho que me dedicar, mas não é uma dedicação assim que vai tomar tanto o meu tempo. É uma dedicação importante, +2. Beleza. Vocês vão ver aí agora o nível das outras dificuldades. História. História tem 2 aulas. E aí o volume de conteúdo é maior do que o volume de filosofia. Então, eu vou ter que lidar com muito mais conteúdo do que o conteúdo de filosofia. Beleza. Aí, 2. Qual é o peso do componente? Peso também para direito, muito importante. Olha só, se fosse matemática, na prova de direito, o peso dela é -3, porque não tem peso nenhum. Isso que eu quero que vocês entendam. Quando não tem peso, quando é menos importante, eu vou colocar no -3. Quando é mais importante, eu coloco +3. E aí, dependendo do grau de importância, eu vou dividindo. +3, vou diminuindo. +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3. Beleza. Muito bem. O 3 agora. Peso do componente. O peso máximo que tem. Ponto 3. A minha dificuldade. Eu não tenho dificuldade em história. História para mim é moleza. Mamão com açúcar. Então, não é uma coisa que eu preciso me dedicar. Se eu tivesse muita dificuldade, o que eu ia colocar? +3. Como eu não tenho muita dificuldade, eu vou colocar -3. Ou melhor, como eu tenho muita facilidade, eu vou colocar -3. E depois o ponto 4, que é o material disponível. Cara, tenho tudo de história, de fio a pavio, não preciso correr atrás de nenhum conteúdo, então tá fácil, tá na mão. Se tá fácil, tá na mão, a importância dele é -3. Somando tudo, olha lá. História, -1. Agora percebam, entre história e filosofia, eu tenho uma aula por semana e eu tenho 2 aulas por semana, isso considerando a escola. O quanto que eu tenho que estudar disso depois em casa? Eu vou ter que estudar isso, por exemplo, 2 aulas de filosofia, porque ele está mais importante ali, e 2 aulas de história. Vou manter mais ou menos o mesmo tanto. Mas filosofia tem menos conteúdo. Mas lembra lá, em filosofia você vai ter que correr atrás de material, em história não. Outra coisa, a minha dificuldade em filosofia é maior do que em história, então eu tenho que estudar mais filosofia do que história. Equilibrando os dois, pelo peso que os dois têm de igualdade, pela dificuldade que eu tenho mais em um, pela facilidade que eu tenho mais em outro, é que eu vou regular o tanto que eu vou estudar. Beleza. E português mais importante de todos. Brincadeira. São 5 aulas, né, que tem por semana. O volume de conteúdo, +3, é muito conteúdo. O peso do componente, +3. Mas, pô, direito não é específica, português não é específica. Eu vou contar uma coisa para você. Português é específica para todo mundo. Por isso que tem prova de redação, para mensurar o seu conhecimento em língua portuguesa, mano. Então, português é específico para todo mundo. Tem prova que português chega a ser 50%. 50% da sua nota chega a ser só português. E o resto dos conteúdos, as outras áreas de conhecimento são os outros 50%. Então, estude muito língua portuguesa. Não é porque eu sou professor de português, não. É porque precisa mesmo. Dificuldade. Ponto 3 de português. Eu tenho mais dificuldade do que em filosofia e mais dificuldade, para mim, é o mais difícil é português. E 4, o material disponível, eu tenho todo o material disponível. Então, dentro dessas 5 aulas, eu vou ponderar uma importância de mais 4. E aí, eu poderia colocar, manter as 5 aulas de estudo, tendo em vista que eu vou ter 2 de história, 2 de filosofia e 5 aulas de português. Quando eu falo 5 aulas, vocês não precisam pensar em 50 minutos ou 1 hora. Vocês podem pensar num tempo estudado. A gente vai ver o tempo dedicado ali,
E aí você pode mensurar o número de aulas por exemplo, cada 20 minutos. Então eu vou ter 100 minutos de português, 40 de filosofia, 40 de história. Beleza. É lógico que em português você vai ter que estudar gramática, literatura, leitura e interpretação textual, produção textual, entra tudo isso aí, por isso que são 5 aulas. Muito bem, acho que esse é a parte mais densa, né, dessa aula aqui, dessas dicas aqui, porque esse é o momento que você vai ter que parar e analisar, né? Lembra quando você tinha definido qual era o seu objetivo? É a partir disso aqui. Você pode manter aquilo que já é dado na escola, né, como divisor de disciplinas, 3 de biologia, 3 de física, 3 de química, manter essa proporção para o seu estudo. Mas eu digo que acho que a dificuldade talvez seja o elemento mais importante que nós temos para poder ponderar o tanto de tempo que eu tenho que dedicar para esse conteúdo ou para essa área do conhecimento. Beleza? Sigamos. Passo 3. Como? Quanto tempo eu tenho para estudar? Delimite o tempo de estudo, trabalho e lazer, então é importante você colocar isso na semana. Quanto tempo eu tenho para atingir a minha meta? Então vai ser 1 ano, 6 meses, 3 meses, recuperar um bimestre e assim por aí vai. Por exemplo, estamos 15 dias com aulas em suspensão. Foram enviados vários trabalhos para mim, então dentro de 15 dias eu tenho que cumprir todos esses trabalhos. Qual o momento que eu vou dedicar para cada área do conhecimento para poder organizar isso. Depois, conteúdo, questões e revisão. Então, faça questões da banca que você vai prestar. Então, você vai prestar Universidade Estadual de Maringá, faça questões da Universidade Estadual de Maringá. Você vai prestar Universidade Nacional de Brasília, então resolva questões da Universidade Nacional de Brasília. Você vai prestar Enem, resolva questões do Enem, certo? Revisão diária, semanal e mensal. A gente vai tratar cada um desses tópicos. E aí aqui uma técnica que é do Pomodoro, que um estudante universitário fez, que ele pegou um contador de cozinha e aí ele começou a contar. Ele estudava 25 minutos e descansava 5 minutos. Então, cada 25 minutos de estudado, ele descansava 5. Perceba que daí a gente tem dividido o tempo de meia em meia hora. Então, esses 25 minutos, por exemplo, você pode contar como uma aula, certo? E o tempo líquido e o tempo bruto de estudo. O que é isso? Tempo líquido é quanto tempo você ficou efetivamente estudando. E não quanto tempo você sentou para estudar. Porque daí você senta para estudar, daí você organiza o material, daí você vai lá, pega um chá, daí depois você levanta, pega uma bolacha, daí depois levanta, pega água. Até você efetivamente começar a realizar a atividade, é o que a gente chama de tempo líquido. Parou de realizar a atividade, fecha o cronômetro. Ah, mas 25 minutos é muito. Então faz um pouco menos, faz 20, descansa 5 e por aí vai. A proporção de 25 para 5 acho que a proporção de 1/5 é legal. Aí você tem mais um ponto desses 25 para 5 minutos. Então, em cada 25 minutos focados, você vai fazer 5 minutos de pausa. Só que, depois de 4 vezes que você estudou 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, o que vai dar aqui 2 horas, você descansa 15 minutos. Se você conseguir fazer 2 vezes aqui, consegui estudar 1 hora, porque estudar sozinho exige uma concentração e uma disciplina bastante grande. Se você conseguir 1 vez isso, ou 2 vezes, 1 hora, 25 minutos, consegui parar 25 minutos, já é um ponto positivo. Não deixa isso para trás. Volta e estuda mais 25 minutos. Fez uma pausa muito grande, mas volta. Isso vai fazer com que você tenha disciplina e continuidade nos seus estudos. Muito bem. Aqui, quanto tempo eu tenho para estudar? Esse aqui é legal, o cronograma das horas livres e ocupadas. Eu dividi em 2 horas aqui, mas você pode dividir em 3, você pode dividir em cada 1 hora. Então você tem um desenvolvimento de segunda, terça, quarta e quinta. Que horário você quer ficar dormindo? Que horário que você quer acordar? Eu coloquei 6 horas, mas podia ser às 10. O problema não é esse. O problema é você visualizar quantas horas você tem no dia, quantas horas você estuda, quantas horas você quer ficar no celular, quantas horas você quer ficar de boa. Então, ou quantas horas você quer conversar com seu amigo pelo celular, porque não pode visitar amigo, porque nós estamos diante do coronavírus. Então, essa visão da sua semana, isso aqui não necessariamente você vai seguir, é difícil você seguir a risca isso aqui, mas essa visão você vai falar assim, opa, peraí,
Então eu tenho disponível 10 horas só para estudar durante a semana. Não tem como eu querer estudar 8 horas por dia, se eu tenho 10 horas durante a semana para estudar, porque eu trabalho, porque eu tenho que limpar a casa, por causa disso, daquilo. Essa visualização vai facilitar aquela meta e os objetivos cumpridos a curto prazo, certo? Então, é importante fazer isso aqui. Ah, eu não quero fazer. Não faça. Olha, aí a sua cabeça é seu guia, certo? Beleza. Quanto tempo eu tenho para atingir o meu objetivo? Então, qual é o objetivo? Terminar a tarefa? Fechar um conteúdo? Então, eu tenho que terminar a tarefa. Tenho 1 hora para terminar a tarefa? Beleza, vou me dedicar a essa 1 hora. 25 minutos, descansa 5. 25 minutos, descansa 5. Acabou a sua tarefa. Ah, não consegui terminar. É interessante você finalizar aquilo que você começou. Beleza. Vou fechar um conteúdo, então tem que ver todas as orações, toda a análise sintática, vou ver tudo, de fio a pavio. Em quantos dias você vai fazer isso, quantas horas você vai se dedicar e assim por diante. E por fim, não dê um passo maior que sua perna, né? É importante, um ponto que eu pulei, resolver de 5 às 10 questões. Fazer essa resolução de questões vai fazer você reafirmar, e isso tem que estar dentro daqueles 25 minutos, 5 minutos, não tem que ser extra, certo? Resolução de questão. Estudar é ver o conteúdo, fazer a revisão, fazer as questões de tudo que você está vendo. Isso faz parte do estudar. Estudar não é só você entender um conceito. Entendi o conceito, está tudo beleza. Não, é importante você testar esse conceito das diversas formas que ele é cobrado. Então resolva 5 a 10 questões de cada conteúdo. E não dê um passo maior que a sua perna. Não vai se programar, não vou estudar 8 horas por dia. Se você nunca estudou nem 10 minutos todos os dias, você nunca vai conseguir estudar 8 horas de uma vez, né, do dia para a noite. Mas você estuda meia hora, daí depois você estuda 1 hora, daí depois você estuda 2 horas por dia, daí 3 horas. Você vai chegar devagarinho às 8 horas por dia que você quer estudar, porque você vai fazer medicina ou porque você vai prestar um concurso muito difícil. Isso não se dá do dia para a noite, certo? E estar em aula faz parte de estudo também, considere isso. Beleza, conteúdo, questões e revisão. Então, primeiro momento, estude e compreenda a teoria, videoaula ou leitura. Resolva um número de exercícios sobre essa teoria. Busque questões da banca que ela elabora a sua prova. Então vai lá, resolve uma prova da sua banca. E a revisão. Como é que funciona? Revisão diária. Todos os dias você estudou uma aula. Então, de manhã eu estudei uma aula. À noite revisa essa aula, certo? Procura fazer a revisão no mesmo dia, essa revisão diária. Então, e a revisão não vai durar o mesmo tempo da aula. Você assistiu uma aula de 20 minutos, ficou lá, né, 40 minutos assistindo a aula, pausando, anotando, por aí vai. Assistiu uma aula ali durante 40 minutos. Chega à noite, em 5 minutos você revisa. 5 a 10 minutos você revisa essa aula que você estudou. Beleza, revisão semanal. Então, depois de 7 dias dessa aula de 40 minutos que você estudou, você fez uma revisão no dia, de 10 minutos, né? Depois você realizou o exercício, por aí vai. Fez uma revisão, aí você vai fazer uma revisão 7 dias depois. Essa revisão de 7 dias depois, ela vai ser menor do que a revisão diária. Então, você ficou 10 minutos revisando aquele conteúdo de 40 minutos que você demorou para aprender, a revisão você já aprendeu, você está revisando, você está vendo outra vez. E aí, 7 dias depois, você faz essa revisão para manter na sua memória. Porque não adianta você revisar no dia e depois de uma semana você já ter esquecido aquilo que você estudou. Então, para não esquecer, vai lá e revisa, 5 minutinhos só. E depois de 30 dias, você vai revisar tudo o que você viu nesses 30 dias. Então, vai lá folhear, ver quais foram os conteúdos trabalhados, como é que foi desenvolvido isso, quais os exercícios que você fez. É só dar uma olhada, né? E caso você sinta necessidade, percebeu que está com dificuldade, aí sim você vai, né, se aprofundar um pouco mais, ou detalhar, ou resolver mais exercícios, e por aí vai. Então, essa revisão, quanto mais espaçado o tempo de revisão, mais curta vai ser essa revisão, se você já aprendeu e compreendeu bem o conteúdo ou a área de estudo que você está estudando. E isso é bom porque daí você mantém a sua memória sempre fresquinha em relação aos conteúdos que você viu. Então, depois de 30 dias, né, você sempre vai ter uma revisão diária, uma revisão semanal e uma revisão mensal.
Então você vai fazer 3 revisões. Naquele tempo de estudo, talvez o primeiro período de 25 minutos, você pode fazer só as revisões, descansa. 25 minutos depois, você começa um novo conteúdo e por aí vai, porque daí esses conteúdos eles vão ficando na sua cabeça, vão fixando e você não vai ter dificuldade mais em estudar. Beleza. Então, isso aí é só um detalhamento do que a gente já tinha falado já ali, né? Então, quem não é visto não é lembrado, esse é o interessante, ajuda a sua memória, quanto mais você revisar, mais sua memória vai estar ativa e preparada para aquilo. Alguns aplicativos que vocês podem utilizar para ajudar na organização do estudo. É legal ter aplicativo, porque daí ele desperta, ele te lembra que você tem que estudar naquela hora, por mais que você esteja ali assistindo uma série de Netflix, lembre-se que você tem as suas prioridades para cumprir. Não é ruim assistir uma série de Netflix, o ruim é você ficar, né, só assistindo a série de Netflix. E aí, Pomodoro, né, ele marca o tempo, quanto tempo você estuda, ajuda nessa sua produtividade de estudo. O Easy Study, que você consegue, e alguns outros aplicativos aqui, o Estudo Aqui, Aprovado, Passei Direto, e por aí vai. Esse Procure o Seu é para você procurar o seu aplicativo, não é um aplicativo com esse nome não, por favor, hein? Então procure um aplicativo, busca lá, quais são os melhores aplicativos para estudo, e você vai arranjar um monte de artigo e de site que te dá dica, vídeos que te dão dicas sobre quais aplicativos você pode usar. Esses aplicativos aqui, eles são interessantes porque daí, aquele lance que a gente tinha falado sobre o peso, o número de vezes que você vai estudar cada disciplina, quanto tempo você vai estudar, eles vêm com um contador de cronômetro, eles vêm com montagem de hora, de grade horária para você fazer. Assim, não, eu só quero pegar a grade horária que já estava na minha escola e colocar e estudar aquilo que estava. O que você faz? Faz essa repetição, põe quantas vezes você estuda cada um e ali você vai, né, tipo, colocar um despertadorzinho, um aviso para você, você tem que estudar aquilo lá. Lembra? Já terminou? Cumpriu as tarefas que foram dadas? Se você cumpriu, pode aprofundar seu estudo, pode fazer questão, pode fazer revisão e por aí vai. E são interessantes alguns hábitos para ajudar você a ter disciplina, certo? Alongar, meditar, pular corda, é bom para a memória, leitura, estudo e procure equilibrar, né, o lazer e o estudo. Esses hábitos, o que são hábitos? São coisas que você faz diariamente, preferencialmente com os horários marcados, quando você vai mantendo essa regularidade das atividades, isso vai fazendo com que o seu desenvolvimento como pessoa, com os estudos, com todos os elementos que você precisa para a sua vida pessoal e social, estejam mais alinhados. Então é isso aí, seres humanos, muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês. Mantenham-se em casa, por favor, e organizem seus estudos para depois vocês não ficarem com uma lacuna, com um buraco na formação de vocês. A gente precisa disso, estamos aqui para o que der e vier, se precisar é só entrar em contato e vai lá no Instagram ou em algum outro lugar que a gente entra em contato, Twitter, Facebook e por aí vai, certo? E deixe seu comentário aqui se você tem alguma sugestão ou se você consegue, se você vislumbra essa sua organização e como é que está a quarentena aí, manda um alô de como está a quarentena, está conseguindo organizar os seus estudos, está conseguindo realizar isso, o vídeo te ajudou ou não te ajudou? Pode comentar aí. Um abraço para vocês, até mais, tchau!